Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje será o Mendel e a genética. Bom, nós sabemos que a mistura do material genético entre dois indivíduos, ele ocorre na reprodução sexuada. Essa mistura de material genético, ela proporciona a variabilidade genética da população. Como existe cromossomos, né, como existe um DNA do macho e outro DNA da fêmea, isso ajuda com a variabilidade da população. Essa vantagem, né, da reprodução sexuada e dessa variabilidade genética ocorre devido à diversidade genética entre os indivíduos, né? E isso é gerado na reprodução e aumenta as chances de sobrevivência das espécies de acordo com a pressão, né, do ambiente sobre essas espécies. Bom, existem dois termos que são bem comuns e nós chamamos de genótipo e fenótipo. Como a gente está estudando a genética, né, a gente está introduzindo sobre a genética, esses dois termos vocês vão ouvir muito, eles são muito importantes. O genótipo, ele é a parte genética, é a parte dos genes, é a parte do DNA. Então, o genótipo é um conjunto de genes. O fenótipo é um conjunto de características físicas, morfológicas, comportamentais de um indivíduo. Então, características que a gente pode observar, que a gente pode mensurar, são características que fazem parte do fenótipo. E como que é formado o fenótipo? O fenótipo, ele é formado pelo genótipo, né, que são o conjunto de genes, mais o ambiente. Então, fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Além disso, os cromossomos, que eu já falei para vocês, nós recebemos 23 cromossomos, né, 23 pedaços de DNA. Os cromossomos, eles são DNA comprimido, né, o DNA que se comprime, a gente chama de esterilização de DNA. Ele se comprime e forma o que nós chamamos de cromossomo, como vocês podem observar na figura. Então, nós recebemos 23 pedaços de DNA, né, ou seja, 23 cromossomos de cada genitor, resultando, então, em 23 pares de cromossomos homólogos, que trazem genes para as mesmas características e podem trazer alelos diferentes. Nossa, professor, o que é homólogo, o que é alelo? A gente vai ver já já. Dessa forma, os indivíduos da nossa espécie, eles são chamados de diploides. Por que diploides? Porque eles possuem 2 vezes a quantidade mínima de genes para a nossa espécie. Ou seja, eles possuem 2 pares com 23 cromossomos. Então, por isso, eles são chamados de organismos diploides, ou 2Ns. O que é um organismo haploide? Se eles tivessem apenas um par de cromossomos com 23 cromossomos, eles seriam, então, chamados de haploides, ou seja, N. Vamos lá. Então, o gene, ele é um fragmento de DNA, né, que é transcrito, ou seja, que ele é lido lá na síntese de proteínas. Nós temos o locus, ou loco genético, que é o local onde o cromossomo, um determinado cromossomo se encontra lá no gene, né? Os alelos, que são genes que ocupam o mesmo espaço de locus em cromossomos homólogos, né? Ou seja, em cromossomos iguais, cromossomos semelhantes. E o que é homólogo? Cromossomos que possuem genes para as mesmas características, ou seja, cromossomos semelhantes. Então, como vocês podem ver na imagem, o que está bem definido, o que é gene, locus, alelos e o que são cromossomos homólogos. Mendel, ele foi considerado o pai da genética. Por quê? Porque ele fez um experimento, que a gente vai ver, e ele conseguiu com esse experimento observar algumas características que são herdáveis. Ele publicou esse experimento lá em 1865, numa revista chamada Natural History Society of Bern, que era uma revista de onde ele vivia, né? Ele era um monge e fez esse experimento lá no seu jardim, lá na República Tcheca, e descobriu que os caracteres eles são herdados e são produzidos por fatores independentes que se transmitem inalterados de geração a geração. Além disso, esses fatores se apresentam aos pares nos indivíduos, onde cada um deles é originado de cada um dos pais, e geralmente um domina o outro. Bom, como que o Mendel descobriu isso? Ele utilizou ervilhas, né, e cruzou essas ervilhas. Ele pegou lá uma ervilha de cor púrpura e cruzou com a ervilha de flor, né, a flor da ervilha de cor branca.
e descobriu o quê? Que todas as ervilhas nasceram púrpura. Então, ele ficou intrigado com isso. Como que eu posso ter cruzado uma ervilha, uma ervilha com a flor de cor púrpura e uma cor branca e nasceram todas púrpuras? Então, o que ele fez? Ele fez um retrocruzamento, ou seja, ele cruzou de novo todas as ervilhas púrpuras e descobriu que, ao final, saíram três ervilhas com a flor púrpura e uma ervilha com a flor branca. E foi daí, então, que ele descobriu que algumas características, né, que a maioria das características, elas são herdadas e são passadas por gerações. Por que ele escolheu as ervilhas? As ervilhas, elas são de fácil cultivo, elas têm várias características diferentes que são fáceis de ser observadas, o ciclo vital delas é curto e elas produzem um grande número de descendentes. Além disso, é fácil de autofecundá-las, né? E as linhagens delas, geralmente naturais, elas são puras. Aí ele descobriu com esse cruzamento o que nós chamamos de monohibridismo. O que é o monohibridismo? Existem pares, né, que nós chamamos de gametas, em que existe o azão-azão, que são os gametas dominantes. Existe o azão-azinho, em que os gametas ainda são dominantes, porém heterozigotos. E o azinho-azinho, que são recessivos e homozigotos. Então, durante a formação dos gametas, os fatores segregam-se de forma independente, indo um fator para cada gameta, ou seja, os fatores, né, ali os pares de fatores, o azão-azão, o azão-azinho e o azinho-azinho, eles se segregam de forma independente. Aí, como vocês podem ver no cruzamento, ele foi lá e cruzou uma ervilha amarela com uma ervilha verde, e a primeira geração saiu toda de ervilha amarela. Então, ele descobriu que a ervilha amarela ela é dominante sobre a ervilha verde. E depois, logo em seguida, ele autocruzou, né, ele autofecundou as ervilhas amarelas e descobriu que ficaram 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde. Sendo assim, ele entendeu que essa ervilha era heterozigota e que a heterozigota é dominante e que a ervilha verde era apenas homozigota. Né? Então, assim, dessa forma, ele descobriu os fatores dominantes e os fatores recessivos. Aí aqui, gente, é só uma noção de probabilidade, né? A gente sabe que na genética existe também a probabilidade. Então, como eu faço para calcular essa probabilidade dessa ervilha, ou seja lá, de eu ter um pai e uma mãe de olho azul e eu ter um filho de olho azul? A gente faz lá o quadrado de Pinet. O Pinet, ele foi um pesquisador que ele ajudou a montar esse quadrado, para que a gente possa fazer esse cruzamento. Então, vamos lá. Olha lá, eu tenho um indivíduo heterozigoto, então ele é azão e azinho. Por que ele é heterozigoto? Porque ele tem um gene dominante e um gene recessivo. Então, ele é um indivíduo heterozigoto. E eu tenho um indivíduo homozigoto recessivo. Então, se ele é totalmente recessivo, ele é azinho-azinho. Então, eu coloco eles nas colunas e vou cruzando linha por linha. Por exemplo, azão com azinho e azinho com azinho. Então, qual é a probabilidade? Vamos lá, azão com azão. E se eu der o exemplo de 2 indivíduos heterozigotos, qual seria, então, a probabilidade? Azão com azão, então, um indivíduo azão-azão. Azão com azinho, então, um indivíduo heterozigoto. Azão-azinho, outro indivíduo heterozigoto e azinho-azinho. Então, seria a chance de nascer indivíduos que têm o quê? 1/4 de indivíduos heterozigotos, né? E 50% ou meio, a probabilidade de 50% de nascerem indivíduos homozigotos recessivos e dominantes, homozigotos dominantes. Então, seria meio, meio e 1/4, ok? Vamos lá, e temos outros conceitos, como a pleitropia. Então, quando um gene atua em mais de uma característica no fenótipo do organismo, ou seja, na parte externa, na parte morfológica do organismo, como, por exemplo, o gene que condiciona a cor da casca das sementes das ervilhas, né? Esse gene ele também atua condicionando a cor da flor. Então, quando o gene atua em quando ele atua em 2 ou mais características, nós chamamos isso de pleitropia, ou seja, uma característica está correlacionada com outra. Temos também a dominância completa, como eu já falei para vocês,
que é um tipo de herança genética, onde os alelos são determinados, os alelos eles só produzem, né, o efeito do organismo que está em homozigose, né? Ou seja, o indivíduo recebe um alelo de cada genitor. Esse gene ele é chamado tradicionalmente de recessivo e é representado por uma letra minúscula, ou seja, o Azinho, geralmente ele é dominado pelo Azão e pelo Azão. Então, os genes recessivos, eles têm a característica de herança genética, eles são genes que são dominados completamente. E existe a dominância incompleta, que é voltado para os indivíduos heterozigotos. Geralmente, os indivíduos heterozigotos, eles expressam essa heterozigosidade com indivíduos intermediários, como, por exemplo, ele cruzou uma flor vermelha com uma flor branca e nenhum dos dois predominou. Nasceu, então, uma flor rosa. Nesse caso, nós chamamos de dominância incompleta. E nós temos a codominância, que também está relacionada com indivíduos que são completamente dominantes, né? Ou seja, são heterozigotos, são homozigotos dominantes, porém, como os dois são dominantes, esses dois alelos têm que se expressar de forma intermediária também. Então, nesse caso, como a gente pode ver, dois indivíduos, né, com dominantes, no caso a gente deu o exemplo de um cavalo preto e um cavalo branco, o animal que nasceu também dominante, porém com as características dos dois, né? Então, é como se fosse basicamente parecido com a codominância. Porém, nesse caso, o que envolve são indivíduos com dominância completa, ok? Nós temos também os genes letais, né? E que esses genes eles causam a morte dos seus portadores, né? E eles surgem através de mutações, né? Quando existe esse alelo no animal, né, o alelo letal, quando o alelo letal ele é dominante nesse indivíduo, ele faz com que o indivíduo nasça, tenha uma certa quantidade de tempo de vida e morra. Nós temos os alelos múltiplos, né, que ocorre como uma herança condicionada a um gene que envolve duas formas alélicas, como é o exemplo dos coelhos, por exemplo, que o coelho agouti ele é Czão, o coelho cinzento prateado ele é Czão-CH, e o branco com extremidade Czão-H e o branco albino Czinho, ok? Então, esses genes eles condicionam os alelos múltiplos, são dois ou mais alelos, eles condicionam, por exemplo, a pelagem de alguns animais, características morfológicas. Além disso, nós temos o sistema ABO, né, que é voltado para a tipagem sanguínea. Então, nós identificamos o sangue O positivo e o sangue AB como receptores e doadores universais. E quando a gente consegue identificar através dos soros, né? Que esses soros eles aglutinam ou não de acordo com o tipo de sangue. Por exemplo, o soro antígeno anti-A, ele aglutina para o sangue A e o sangue AB. E o soro antígeno anti-B, ele aglutina para o sangue B, AB e O. E nós temos também o fator RH, que pode ser complicado quando uma mulher ela tem, por exemplo, o sangue com RH negativo, ou seja, um O negativo da vida. Na primeira gravidez pode dar tudo certo, porém na segunda gravidez pode estimular esses anticorpos para o RH e o bebê pode nascer morto. Bom, no nosso Exercitando nós temos uma questão muito, muito interessante. Em raças de gado bovino, o cruzamento de indivíduos de pelagem totalmente vermelha com outro de pelagem totalmente branca produz indivíduos malhados com pelagem de machos vermelhas e brancas. Admita um grupo de indivíduos malhados cruzados apenas entre si que gerou uma prole de 20 indivíduos de coloração totalmente vermelha, 40 indivíduos com pelagem malhada e 20 indivíduos com coloração branca. O resultado desse cruzamento é um exemplo do seguinte fenômeno genético. Vamos lá, qual é o fenômeno? Gente, o fenômeno genético é a dominância, né? Pois o indivíduo ele é intermediário, ele apresenta a pelagem com manchas vermelhas e brancas e expressa os dois alelos. Bom, agora que você já viu sobre o tema, acesse a nossa plataforma Eduque e faça as atividades propostas pelo seu professor. Obrigada!